Começamos agora mais um programa Contra a Capa, que é esse nosso encontro semanal em que recebemos aqui escritoras, escritores mineiros ou com uma forte ligação com Minas Gerais para poder falar sobre a sua obra, sobre a sua arte, sobre a sua vida, inclusive. Eu sou tio Flávio e vou conduzir com vocês aqui este nosso programa. E hoje nós vamos receber um convidado. Eu sempre falo que os convidados são especiais e esse aqui não pode deixar de ser. É um convidado que tem muita história para nos contar e a gente vai aproveitar o máximo possível para poder conhecer um pouquinho da sua experiência e daquilo que ele vem trabalhando hoje. Hoje nós estamos com o Seu João Xavier. Ele tem um currículo muito legal e eu falo dele daqui a pouco. Antes disso, eu vou falar para vocês que vocês podem nos assistir todas as quintas-feiras, às 19 horas, no canal 12 da Claro TV, que a TV promove, também no portal do Jornal Hoje em Dia e vamos também para o YouTube do Jornal Hoje em Dia. Mas, para aquelas pessoas que não nos assistiram, podem nos ouvir na Rádio Web Hoje em Dia e nas rádios Alvorada FM, Difusora AM de Salinas, Gorutubana de Janaúba, Rádio Cidade FM de Corinto e na Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Seu João Xavier é linguista, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, é mestre em Linguística Aplicada e doutor em Estudos de Linguagens pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, que é o Cefet. É sociólogo formado também pelo Centro Universitário Internacional. Ele tem alguns outros cursos que nós vamos falar aqui e ele vai nos explicar o que é. Trabalha com a formação de professores, na construção de projetos que articulam linguagem, tecnologias digitais e multiletramentos. E tem alguns livros que nós vamos apresentar. Mas antes disso, primeiro, seu João, esse espaço é seu. Obrigado por ter aceitado vir conversar com a gente. Parabéns porque você participou também do evento Expo Favela e seu livro foi classificado entre os 3 primeiros, mas obrigado pela sua presença aqui, né? É um prazer estar aqui, tio Flávio. É muito bom falar sobre educação, sobre literatura. Tudo isso é uma coisa que me move há muito tempo, então é um prazer. E aí eu já queria aproveitar a sua presença, lógico, para antes de entrar nos livros, e pegando um pouquinho sobre este livro que está aqui, ó, que é o Racismo Estético, que a gente vai falar mais sobre ele. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, porque vi aqui multiletramentos. O que é o letramento? Eu adoro explicar isso, porque... E nós não combinamos não, né? Mas eu amo muito, como linguista, como educador, é uma pergunta muito importante. Porque antes da gente explicar, antes de eu falar um pouquinho o que é letramento, eu preciso voltar um pouquinho para um termo que nós já ouvimos falar há muito tempo, que é alfabetização. Alfabetizar, decodificar as sílabas, as letras, entender aquilo, a grafia, aquilo que está escrito, a representação gráfica de um idioma, de uma língua. Alfabetizar, se apropriar dessa tecnologia da escrita, da leitura. Isso é alfabetizar. Mas alfabetizar não dá conta de todas as nossas práticas sociais em que a leitura e a escrita estão inseridas. Pensando nisso, uma pesquisadora chamada Magda Soares, aqui da UFMG, professora emérita, ela trouxe para nós uma leitura a mais sobre isso e então ela trouxe o termo letramento. É mesmo? Foi o daqui, letramento nossa? Como uma prática social. Que legal. Então, o letramento é se apropriar da leitura e da escrita como uma prática social. Então não é apenas B-A, ba, L-A, lá, ba, lá. Mas de que bala que a gente está falando? Da bala que a gente compra na padaria, no supermercado e saboreia? Ou da bala perdida que atinge uma pele específica no nosso país a todo tempo? Pensar sobre isso, refletir sobre a leitura, sobre a escrita, é uma prática de letramento. Então, começamos a pensar em uma prática pedagógica que promovesse esse letramento, apropriar-se da escrita e da leitura como uma prática social, como um processo de uma educação crítica, de um letramento crítico, ou a gente tem um exemplo na pedagogia, na educação, que é Eva viu a uva. Mas será que toda Eva viu alguma uva?
Será que a uva, pelo preço que está na mesa de todo mundo? Então, essa prática crítica de reflexão sobre o letramento levou ao desenvolvimento de outros letramentos. Com o advento das tecnologias de informação e comunicação, as TICs, o conceito de letramento ele foi amplificado, porque as tecnologias de leitura e de escrita foram amplificadas. Há 20 anos, a internet, o telefone não eram uma realidade nas salas de aulas, nas nossas mãos. Era algo que estava um pouco distante dos nossos contextos educacionais. Hoje em dia, ou na última década, isso se tornou cada vez mais presente. Logo, o letramento deixou de ser um conceito apenas e se tornou a estrutura de um guarda-chuva, em que outros letramentos surgiram, novos letramentos, discutido por um grupo de professores em New London, salvo engano, na Inglaterra ou nos Estados Unidos, depois eu pesquiso. O grupo de New London, o nome é Novo Londres, o grupo de Nova Londres, New London, que discutiu novos letramentos e como esses letramentos se manifestavam de maneiras diferentes, em contextos diferentes, a partir das tecnologias da informação e da comunicação, a tecnologia, o computador, a internet, o uso da imagem para ensinar e para aprender também passou a fazer parte desse processo de ensino e de aprendizagem. Então, multiletramentos surgiram e a partir do entendimento de que o letramento é uma apropriação da leitura e da escrita como uma prática social, o letramento foi expandido para outras áreas, inclusive o letramento racial, sobre o qual nós ouvimos falar tanto. Então, se letramento é eu me apropriar da leitura e da escrita e pensar sobre como eu me aproprio disso de uma maneira social, o letramento racial é o quê? Ler as relações sociais de poder e dominação e como elas estão inseridas em nossa sociedade e impactam a forma com que nós nos relacionamos com as pessoas e as desigualdades que existem. Então, o letramento vem lá de trás do alfabetizar e hoje a gente consegue ler não apenas a letra, a palavra, o mundo, bem como as relações sociais, econômicas, de poder e dominação ao nosso redor. Então, tudo isso é letramento. Aí você falou do racial, a gente tem, né, os multiletramentos, que você fala também de outras áreas, outros setores específicos também, né? Então a gente vai entender como que se deu a luta das pessoas LGBTQIA+, a questão do envelhecimento no Brasil, para a gente poder tentar entender como que os contextos fizeram com que chegasse a esse ponto que estamos hoje. Mas certamente. Qualquer besteira que eu falar, você pode me corrigir, porque você está me ajudando a entender também. Você está fazendo aqui um letramento, tá? Isso. Então me ajuda nesses pensamentos. Qual que é a importância desse letramento, então, para jovens hoje? Para todo mundo é importante, mas para jovens... Correto. Pensar criticamente é extremamente importante. Nós vivemos em uma época em que falta muita interpretação de texto e também muita interpretação de contexto. Uhum. Então, ler as relações sociais, ela é algo muito importante, é uma prática muito importante. E o letramento, ele vai para o letramento digital. Então, quem tem acesso às mídias digitais hoje? O que se produz nessas mídias digitais? E nessas mídias digitais temos muitas imagens. Então, a gente precisa de um letramento visual, que é um outro termo, inclusive em uma dissertação e tese defendida na UFMG e no Cefet sobre letramento visual, ler a imagem para ler o mundo, o que essa imagem traz. Nós conversávamos um pouco antes sobre a prisão do Oruan, que foi veiculado em toda a mídia nacional, a prisão de outras pessoas brancas, como o caso de violência que aconteceu no mês passado do Gari, que foi assassinado por um homem, e esse homem foi conduzido de uma forma completamente distinta da forma que o Oruan foi conduzido, algemado, sem camisa, descalço. O outro, e geralmente é o que acontece com pessoas brancas e ricas, são conduzidas quase como em uma procissão de festa,
para elas. Não parece que estamos falando de duas pessoas que infringiram a lei e que, portanto, deveriam ser conduzidas com o respeito e dentro dos protocolos exigidos para aquela situação. Mas há uma disparidade, há uma desigualdade. Então, quando a gente lê essas duas imagens, o que elas estão nos trazendo? Então, a imagem como texto, ler essa imagem como texto é um letramento visual. Entender como as mídias digitais funcionam e como elas operam é uma prática de letramento digital. A gente tem o letramento político, nós temos o letramento acadêmico. A forma em que eu leio uma revista, a forma em que eu leio o jornal hoje em dia digitalmente, não é a forma em que eu leio uma contracapa de um livro. Não é a forma com que eu leio uma receita de bolo. Não é a forma com que eu leio uma bula de remédio, não é a forma com que eu leio uma receita de bolo. Eu preciso ler uma palavra por palavra, ingrediente por ingrediente, e a outra, geralmente, a gente vai lá na posologia, efeitos colaterais e o resto é isso aí. Vou seguir a orientação do meu médico. Ler de maneira adequada, como ler, é uma prática de letramento. E isso, para a nossa juventude, para todas as pessoas, é algo extremamente importante. Quando a gente não lê e não compreende e não critica, eu sempre falo para os meus alunos, depois de falar algo importante, ensinar um tema, eu falo para os meus alunos, mas desconfiem de tudo que eu estou falando. Pode não ser verdade. Geralmente é verdade porque eu pesquiso, preparo aquela aula, mas eu falo, desconfie disso. Inclusive, desconfie de tudo isso que eu falei. Vá, procure para ver, para saber se o letramento é isso mesmo, se existe um tal de New London, um grupo chamado New London, se existe mesmo esses termos. Pesquise, procure, critique. Sem criticidade, a gente vai por caminhos que geralmente o preço é muito alto. Você fez um exemplo aí que é interessante, eu vou falar bem rápido para a gente poder passar para o livro, mas parece que nas redes sociais, nas redes digitais, as pessoas estão lendo as redes digitais como se estivessem lendo bulas de remédio. Elas vão nos pontos que elas querem, mas não leem a receita de bolo, elas leem a posologia e só. E aí, tanto é que você vê pessoas, quando tem uma matéria postada nas redes sociais, a pessoa pergunta alguma coisa que está falando na matéria, né? E aí, isso aconteceu quando? Aconteceu onde? Com quem? Porque as pessoas, com quem? E está dito na matéria que as pessoas elas estão selecionando pedaços por uma preguiça, por um não costume de leitura que a gente tem tido, não hábito de leitura, e filtrando. E isso dá reveses diversos, né? Exato. A gente pode criar uma cultura aí de uma população acrítica, que é um receio muito grande. E quando a gente fala em racismo, o que é racismo estético? Excelente pergunta. Porque é justamente o tema do seu livro, e como eu falo aqui sempre, contracapa significa alguém que chega numa livraria, pega o livro, lê o que está atrás sem ter lido o livro. Então me explica, que eu não li esse livro, o que seria um racismo estético? Perfeitamente. Eu posso explicar como eu chego nesse termo? Pode fazer o que quiser. Ótimo. A situação que aconteceu foi a seguinte. Eu trabalhava em um determinado lugar e era um dos poucos, não dava uma mão a quantidade de pessoas negras que trabalhavam como docentes, professores nesse lugar. Então, eu, um homem negro nesse lugar, na posição de professor, era uma referência para os meus alunos naquele contexto. Então, meu cabelo no dread, que é um estilo que nós, pessoas negras de cabelo crespo, utilizamos, os assuntos sobre os quais eu converso como sociólogo. Então, me tornei uma referência para isso. E um dia, um grupo de alunos chega na porta da minha sala, depois da aula, e fala: professor, durante a chamada, o professor fulano de tal não sabia quem era o Joãozinho. E a gente falou, o Joãozinho é aquele de colete preto e óculos que se assenta ali no canto. E o professor disse: aquele do cabelo de bombril. E o professor deu uma gargalhada, os alunos ficaram profundamente ofendidos, incomodados com aquilo, e sem saber o que fazer, eles vieram até a mim, relataram o que aconteceu. Eu os conduzi até a diretoria da escola, relatei tudo o que aconteceu para a diretoria, uma ata foi feita
e as providências foram tomadas de acordo com o que a escola quis fazer naquele momento com isso. Isso aconteceu, a propósito, há 2 semanas do Dia da Consciência Negra, em novembro de 2019. Até ontem, 18 horas, que eu saiba, nada aconteceu. Mas só que 2 anos, quando isso já tinha acontecido, 2 anos depois, eu resolvi não aguardar, tio Flávio. Eu sou um pesquisador, sou formado pela UFMG, eu sou uma pessoa que pesquisa, que as coisas sobre as quais eu falo, eu preciso me debruçar, sentar, ler, entender, criticar, refletir, produzir conhecimento sobre aquilo. Então eu resolvi responder à instituição com uma pesquisa. Falei, tudo bem, já que a instituição não fez ainda nada com relação a isso, eu quero saber se outros estudantes, em outros contextos educacionais, já sofreram alguma discriminação estética. Entretanto, tio Flávio, quando a gente precisa saber, por exemplo, se você quiser saber, como pesquisador, o que eu como no café da manhã, você não pode me perguntar o que eu como no café da manhã. Por quê? Apesar disso ser o seu objetivo, aquilo que você gostaria de saber. Porque se você me perguntar o que eu como no café da manhã em uma pesquisa, você está presumindo que eu tomo café da manhã. Você não sabe se eu tomo café da manhã. Logo, a sua pergunta precisa ser um pouco anterior. Então, para você saber se eu tomo café da manhã, você pode me perguntar quais são os meus hábitos alimentares, pela manhã, o que eu faço pela manhã, depois que eu acordo. Você precisa ir por outros caminhos que possam possibilitar que essa resposta venha. Eu fiz justamente isso, tio Flávio. Eu perguntei no meu questionário, eu queria saber se as pessoas já tinham sido chamadas de cabelo de bombril na escola. Então eu perguntei algo anterior, se elas já tinham sofrido alguma discriminação estética. Nada me preparou, eu não tinha leituras suficientes para as respostas que eu recebi. Eu recebi 580 respostas dizendo sobre o cabelo, ele apareceu sim, foi a primeira coisa, mas apareceu sobre os lábios, sobre o queixo, sobre a pele. O pessoal da capoeira respondeu que eles não podiam utilizar a quadra da escola tal para poder fazer a roda de capoeira. O pessoal do Congado, numa cidadezinha no interior de Minas, falou que a prática, que na festa da escola eles não puderam fazer a coroação. Nananana. O pessoal começou a trazer várias questões que são estéticas. Mas só que até aquele momento eu não tinha a clareza de que a estética não é apenas esse cabelo bonito e essas cores que a gente está vendo aqui. A estética é um construto filosófico, é um conceito filosófico que dá conta de como a gente externaliza, como vem para fora a nossa subjetividade. E o que é subjetividade? O que você faz com as experiências de mundo, de vida que você tem. Isso é subjetividade, o que você faz com as suas experiências. E a estética, ela dá conta de organizar essa subjetividade. Então, a estética vai se manifestar pelo seu cabelo, a forma com que você usa as suas tranças, o seu dread, o seu cabelo raspado, as suas tatuagens, o piercing, vai. Mas a estética também, ela vai se manifestar por meio da arquitetura, por exemplo. Se eu coloco 10 fotos de cidades históricas na sua frente, ao redor do mundo, e te pergunto qual é Ouro Preto, você vai saber na hora, porque tem uma estética da cidade histórica mineira. Se eu coloco fotos de comunidades, favelas, comunidades periféricas ao redor do mundo e te pergunto qual é no Brasil, você vai saber, porque tem a estética do poste, do fio de luz com um tênis amarrado, um papagaio ou pipa no fio, um cartazinho do gás, porque toda favela, aqui em que eu cresci, tinha lá onde a gente poderia comprar um gás se acabasse no meio do nada. Então, tem uma estética a favela, tem uma estética a arquitetura, tem uma estética a literatura, tem uma estética a sua pele, o seu cabelo, os traços fenotípicos, tem uma estética o grafite, a música. Até a década de 30 no Brasil, o samba ainda era criminalizado. Quando, nessa tentativa de Vargas, do presidente Getúlio Vargas, de
fortalecer uma identidade nacional e mostrar para o mundo que o Brasil não voltaria jamais a ser uma monarquia ligada a Portugal, etc, etc. Essa cultura brasileira, ela foi potencializada para ser exportada, para mostrar que nós produzíamos cultura. Mas quem foi produzir o samba não foram as pessoas negras que até aquele momento eram cerceadas de praticar a sua cultura, a sua arte. Foi vendido uma outra imagem. Então, quem é o rei da música popular brasileira? Quem é o rei da MPB? É um homem preto? Não. Não. É um homem preto que todo Natal tem um programa Seria no o Tim Natal. Maia, mas não foi o Tim Maia. Poderia né? ter sido. O Tim Maia é o rei da MPB, mas não é. Por que que não é? Por quê? Então, todas essas questões colocadas na minha frente, naquelas 580 respostas, e eu comecei a escrever, eu comecei a identificar em todas essas nuances sociais o racismo. E quando eu estava gestando esse conceito, eu pensei, por que eu vou chamar isso de racismo estético? Porque se eu não falo para você, se o Estado brasileiro não chama o crime de matar uma mulher ou de atacar uma mulher até a morte pela condição dela de ser mulher, de feminicídio, se eu não nomeio esse fenômeno social, eu não consigo promover políticas públicas que protejam as mulheres. Lá na Constituição está falando tipificando o crime de homicídio. Mas eu preciso chamar de feminicídio algo que ocorre especificamente para um grupo social. Porque senão a gente não tem política pública para isso, né? Coloca tudo no mesmo balaio e você não consegue trabalhar as especificidades de cada situação. E não vai conseguir atingir aquilo que nós todos queremos, que é a diminuição disso, né? A criminalização de fato. E aí tem um monte de outros pensamentos que as pessoas não conseguem desdobrar por preguiça, por falta de conhecimento, como você está fazendo didaticamente aí, né? Quando você falou do letramento, para a gente poder ter uma leitura de contextos, porque é importante, né? Não é só o beabá, mas a leitura de contextos, mas a gente precisa se aprofundar, mesmo com um mundo, não o Brasil, mas um mundo polarizado, no conhecimento, porque se a gente for no conhecimento, de fato, a gente vai ter muito mais luz do que a gente está tendo hoje em dia, né? Justamente, concordo absolutamente. E a necessidade de identificar esse fenômeno social pelo que ele é e o impacto que ele causa na sociedade em tantas nuances, eu identifiquei como uma forma de racismo. Então, quando uma pessoa é chamada de cabelo de bombril, é racismo e é racismo estético. Não é racismo ambiental. Não é racismo jurídico, não é racismo algorítmico, que escolhe quem vai para o ar e quem não vai, entende? É um tipo específico de racismo. Quando a Prefeitura do Rio de Janeiro usa tapumes do aeroporto do Galeão até a Avenida Francisco Bicalho, lá na zona sul do Rio, escondendo a favela, e eu acabei de falar que não há nada mais estético que a arquitetura, por que ele está escondendo a favela? Se a favela é estética, o que essa estética está denunciando? O que ela está explicitando? Por que ela está sendo escondida? Entende? Então, quando a gente olha para todas essas questões, a gente vê que o racismo estético é uma forma de ocultar as subjetividades e cercear as populações negras, no plural, de sua subjetividade, de expressar aquilo que elas são, seja na arte, nas produções culturais, na arquitetura, na literatura. Estamos num programa que fala sobre livro. Eu sou professor, estudei na UFMG, na Faculdade de Letras da UFMG, e entre 2007 e 2012 eu não tive sequer tópicos introdutórios, uma matéria, um seminário temático, uma roda de conversa, um evento, um colóquio, um congresso, um seminário, um encontro, um fórum. Uso todos esses adjetivos para mostrar que eu não tive nada e nenhum acesso à literatura da primeira mulher negra brasileira
que em 1856 produz o primeiro livro, primeiro romance escrito por uma mulher negra brasileira durante um período escravagista no Brasil, que é Maria Firmina dos Reis. Sequer sabia da existência dela. Você citou ela aqui, né? Eu fui saber da existência de Maria Firmina dos Reis e aí eu li tudo, porque está tudo disponível gratuitamente na internet. Eu li Úrsula, eu li A Escrava, eu li tudo que está disponível de Maria Firmina dos Reis e ela, sabe, tica todas as caixinhas do romantismo. Grandes vilões, reviravoltas, triângulos amorosos, aquela coisa toda. Uma literatura perfeita. Eu sequer ouvi falar de Maria Firmina dos Reis. Na faculdade de letras, numa das melhores faculdades de letras da América Latina. Mas a gente teve acesso a, até mesmo as brasileiras ou de outros países, acesso à literatura feminina muito tardiamente, né? Porque tinha muita publicação que chegou para nós aqui depois de muito tempo e parece que as editoras não publicavam as mulheres negras. Então a gente tinha acesso a um monte de gente que era autores e escritoras brancos. E aí você vê a riqueza que chega para a gente de mulheres que têm uma pesquisa maravilhosa, que têm uma visão maravilhosa. E eu tenho um orgulho muito grande de falar também de uma mineira, né, que está aqui do nosso lado, além da Lélia Gonzalez, mas que é a Carolina Maria de Jesus. Sim. Né, que escreveu da forma que ela escrevia. Ela não tinha escrita alfabetizada, né? Ela escreveu como ela falava, como ela escrevia, como ela aprendeu. E esse livro foi publicado em diversas línguas, né? Foi traduzido em diversas línguas. Então, agora você ainda tem pessoas que não sabem quem é Carolina Maria de Jesus. E nem quem é Lélia Gonzalez, e nem quem é Conceição Evaristo, que é uma contemporânea nossa. Exatamente. E tem gente ainda que tem pessoas ainda que não se deram ao trabalho de sentar e consumir essa literatura. Então, tudo isso escancara essas desigualdades. Uhum. São desigualdades, tio Flávio, eu digo, desigualdades educacionais produzem pobreza. Uhum. Repito, desigualdades educacionais produzem pobreza. Não é a pobreza que produz essas desigualdades. Essas desigualdades, quando você não investe na escola pública, quando você não investe na educação pública, no professor da escola pública, na estrutura, na biblioteca, na merenda, nas condições desses estudantes estarem naquele ambiente, de aprenderem, de poder prosperar educacionalmente, inevitavelmente você está produzindo pobreza. O ciclo da pobreza, ele não é rompido, porque as desigualdades educacionais produzem pobreza. Então, é muito importante que os nossos currículos, eles sejam ricos, que os nossos currículos não sejam esteticamente racistas, que incluam a diversidade literária, cultural, educacional, embora o Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, ele reforce que todos os livros didáticos adotados por escolas brasileiras não podem veicular estereótipos e nem falhar em trazer e representar essa diversidade étnico, cultural e racial brasileira, ainda nós temos dificuldades, e tenho essa crítica forte, nós temos dificuldades em ver isso implementado. A Lei 10.639, que fala sobre o ensino da cultura africana, afro-brasileira nas escolas, muitos professores ainda sentem dificuldade em trazer e trabalhar esses conteúdos. Professores brancos, professores não brancos, sentem dificuldade e é normal sentir dificuldade. No entanto, hoje nós temos muitos materiais que podem ajudar nessa ponte, que podem balizar essas leituras, podem ser auxiliadores nesse processo de letramento racial. Foi por isso, tio Flávio, que lá atrás, quando eu recebi as 580 respostas das pessoas e comecei a escrever um artigo para publicar, para mostrar para a minha instituição o que era racismo estético, quando o meu artigo chegou a 80 páginas, eu decidi não diminuir o meu artigo para ele caber em nenhuma revista. Eu decidi expandi-lo e escrevi o livro Racismo Estético, decolonizando mentes e práticas educativas, porque o que é decolonizar?
é um outro termo que as pessoas sentem muita dificuldade. A gente ora ouve decolonizar, ora ouve descolonizar. O que são essas coisas? Posso explicar? Pode. Nós temos 2 minutos só. Ih. Eu queria ter trabalhado com você racismo científico, você vai ter que voltar para depois falar sobre isso. Com todo prazer. Mas fala pra gente aí esses 2 conceitos. Descolonizar, ele implica num processo político. Colonização, o que aconteceu, a invasão de Portugal no Brasil, da Espanha, nos países latinos aqui ao nosso redor. Eles foram invadidos, foram colonizados, e quando essa ocupação política, esse vínculo político foi rompido, houve uma descolonização, um corte. Isso é descolonizar. Agora, decolonizar é um outro processo. As interferências sociais, culturais e políticas nesses países vindos dos colonizadores e que permaneceram mesmo após o fim da colonização, o brasileiro não gosta de trabalhar, o índio é vagabundo, esse tipo de imagem que foi trazida pelo colonizador a respeito do nosso povo, esse tipo de imagem mentirosa trazida pelo colonizador a respeito do nosso povo, esse tipo de pensamento, a remoção desse pensamento é decolonizar. Então, a decolonização é algo que passa pela decolonização política, a decolonização econômica, social, cultural, a decolonização das nossas mentes. Então, não tem nenhum combate ao racismo, nenhum combate às violências e às desigualdades sem passar por uma decolonização da nossa mente, do nosso saber, do poder e dos poderes que organizam a nossa vida social e principalmente do nosso ser. Olha só, gente, é muito assunto. Nós nem conseguimos falar desse livro que pra gente aqui é lançamento, que vai chegar agora. É um livro de poesias. De crônicas. De crônicas, que você vai lançar, né? Ele não saiu, tá na minha mão aqui ainda, mas não saiu. Mas a gente vai falar sobre esse assunto aqui no próximo programa, porque a gente tem muito mais que tratar. Eu acho que tudo que foi falado aqui, para mim, no bom sentido, no melhor sentido, né? Foi uma aula mesmo, porque nos faz enxergar em ângulos diferentes, né? E a gente precisa realmente quebrar algumas paredinhas que a gente vai deixando na nossa mente, se instalar na nossa mente. Seu João, como é que a gente pode te achar? Facílimo. Seu João Xavier, no Instagram, @Seu João Xavier. Também tem o meu site, seujoaoxavier.com.br. Lá tem os meus livros. O Racismo Estético, Decolonizando Mentes e Práticas Educativas, disponível pela editora Jandaíra, com ótimo preço, envio para todo o Brasil. Uma excelente oportunidade de letrar-se racialmente, aprender um pouco mais sobre todas essas questões. E agora, em setembro, o lançamento do livro de crônicas, O Homem Grávido, com crônicas deliciosas, que são aqueles textos curtinhos, geralmente engraçados. Eu tento olhar para as coisas ao meu redor, porque nós, pessoas negras, não produzimos apenas conhecimento sociológico e antirracista, não. Produzimos boa literatura de crônicas, boa literatura de romances, de poesia, e para mim vou ficar muito feliz de ter esse livro na mão de vocês, O Homem Grávido, em primeira mão aqui no Contracapa, para todos vocês. Uma alegria para a gente. Eu agradeço a presença dele e de tanta informação que nos foi colocada aqui e encontro você no nosso próximo programa. Até lá!